Bem, nós estamos aqui para falar do grande William Shakespeare. Este ano, 2016, temos os 400 anos da morte dele, provavelmente a 23 de abril de 1616. Por tradição, a gente diz que Shakespeare nasceu a 23 de abril também, apesar da impossibilidade de dizer essas coisas com firmeza. Personagem sobre o qual nós temos poucas coisas, poucos documentos, poucas assinaturas. As biografias de Shakespeare são obrigadas a pegar coisas como seu pai John era luveiro, e aí fazem 10 páginas sobre luvas na Inglaterra, tudo, porque nós não temos muitas informações. Todo biógrafo é obrigado a enrolar muito ao escrever sobre a biografia de Shakespeare. Às vezes os alunos me perguntam uma questão que tem séculos de dúvida, como um homem que não frequentou a universidade, que leu algumas coisas na escola elisabetana, que tinha uma noção superficial de latim e de francês, que nunca saiu da Inglaterra, que nunca frequentou círculos altamente letrados, pode ter escrito uma obra tão vasta, ambientada na Itália, ambientada na Grécia, ambientada em vários lugares, com uma riqueza tão grande? A resposta é um pouco dolorosa. Provavelmente porque Shakespeare não passou pela universidade, é que ele era tão original. Já que as universidades inglesas de Oxford e Cambridge, um pouco mais antigas que Shakespeare, alguns séculos mais antigas, não eram tão brilhantes, eram mais disciplinadoras do pensamento. Shakespeare falava pouco latim e nenhum grego, disse um crítico ainda no século XVII, significando que era uma pessoa ignorante para o padrão humanista que se esperava naquele momento. Há uma velha piada inglesa de que o fantasma do pai do Hamlet diz adieu, adieu, adieu 3 vezes, porque é a única palavra que Shakespeare sabe em francês, então ele a repete, adieu, adieu, adieu. Mas é exatamente neste olhar novo, daquilo que todos os grandes analistas de Shakespeare, desde o século XVII, seus críticos, seus detratores, o mais conhecido Voltaire, que o acha vulgar tantas vezes, a redescoberta na Alemanha romântica e a redescoberta na Inglaterra vitoriana, sempre traçaram um homem com uma amplitude vocabular extraordinária. Trouxe para o inglês muitas palavras. Um homem que trata o ser humano de uma forma cromática, rica, absolutamente variada. Suas personagens que têm cenas trágicas misturam a tragédia com a comédia. O porteiro do Macbeth, numa das cenas mais tensas, próximos ao acontecimento central da peça, fica refletindo se a bebida estimula a urina e a sexualidade, estimula o desejo, mas impede a sua realização, o alto e o baixo. Tão distante do modelo aristotélico de que a tragédia devia ser um tema elevado e com a possibilidade de fazer uma catarse nas pessoas. E a comédia teria temas mais vulgares. Em Shakespeare, algumas comédias sombrias, como A Tempestade. A ideia de que A Tempestade seja uma comédia porque tem cenas engraçadas, como um festim fantasmagórico, é uma peça profundamente política, cheia de reflexões sobre o sentido da existência, sobre poder, erudição, magia e assim por diante. Em peças que são inteiramente trágicas, como o nosso já citado Hamlet, há cenas que certamente dão origem a risos na plateia. Shakespeare dizia que comeria, através do Hamlet, um crocodilo por demonstrar seu amor. A Ofélia recém-morta é absolutamente uma piada de cemitério, uma piada de velório. A todo instante, lendo Shakespeare, nos defrontamos com um ser humano que não é idealizado. Não tem aquela figura do que a gente chama de hagiografia, as figuras de santos medievais. Aquelas figuras em que o santo, desde o berço, é santo. E o pecador é inteiramente pecador e demoníaco. Em Shakespeare, pelo contrário, as personagens oscilam bastante. Heróis masculinos e trágicos, como Otelo, acabam matando seu próprio objeto amado e, através da sua desconfiança infundada de ciúmes, através de um jogo de poder, ele acaba destruindo sua própria vida. Todas as personagens de Shakespeare são divididas, cometem erros, têm falta de timing, como a famosa de Romeu e Julieta, em que por um lapso de tempo muito pequeno, os dois acabam não se reencontrando. Essas peças, especialmente as chamadas altas tragédias shakespearianas, constituem para Harold Bloom
uma mostra de que Shakespeare é um inventor da modernidade, de que Shakespeare é o homem que criou o Ocidente, que Hamlet é a personagem especialmente livre. No livro Hamlet, Poema Ilimitado, Bloom desenvolve a ideia de que nenhuma personagem na literatura ocidental foi tão livre quanto o próprio príncipe Hamlet. E quando ele volta entre o quarto e o quinto ato, ele volta a ser uma personagem significativa, já que ele domina quase toda a tragédia, ele já volta livre, ele já volta absolutamente desligado das questões principais. Bloom chega a dizer que se o fantasma aparecesse para ele na cena final do duelo com Laertes, talvez Hamlet dissesse, deixa, isso não é mais importante. É uma possibilidade. Em todo caso, em Shakespeare, as personagens adquirem a liberdade que se constitui na marca do homem ocidental. O mundo elisabetano, uma potência secundária, embevecida pela vitória de 1588 contra a Invencível Armada, que faz Shakespeare produzir e ser consumido numa grande quantidade de peças históricas, peças em que o nacionalismo inglês, especialmente Henrique V, provoca na plateia, nesse teatro elisabetano, um fervor. Uma Inglaterra que viu o fim da era Tudor com a morte de Elizabeth I em 1603 e o início de uma era Stuart, onde Shakespeare se transforma num cronista do seu tempo, capaz de mudar ao representar diante de James, de ascendência escocesa, mas tendo uma esposa dinamarquesa, ele retira versos do Hamlet como a referência à bebedeira dos dinamarqueses, para não ofender a rainha. Quando uma personagem faz sucesso como Falstaff, ele faz ela voltar, porque ele é também um homem de teatro e, dizem, um ator mediano, um grande escritor, um empresário de relativo sucesso e um ator mediano. Um homem que tem uma dificuldade em criar enredos. Ele toma enredos de outras fontes, ele pega enredos de Saxo Gramática, ele pega enredos de colegas e de livros de história e dá a este enredo um desenvolvimento inteiramente novo. A bardolatria, o culto a William Shakespeare, ele se transformou desde o século XIX quase numa forma canônica em que nada pode ser dito de ruim ou desagradável, quando nós sabemos que Shakespeare é rico exatamente pelas suas contradições. Para o nosso padrão, ele é bastante antissemita, que apesar do antissemitismo ser uma expressão do século XIX, sua peça do Mercador de Veneza é um panfleto contra a atividade mercantil judaica em Veneza. Suas peças tornam, em geral, as mulheres personagens secundárias, com algumas exceções. Há muitas frases misóginas em Shakespeare, mas, acima de tudo, ele tem uma desconfiança do povo e da democracia. Ele tem uma desconfiança das massas. 3 vezes o príncipe Scalo, no Romeu e Julieta, entra em cena para restabelecer a ordem em Verona e é uma das personagens mais importantes. Michel Foucault chamou a atenção que nós lemos Édipo Rei de Sófocles destacando o incesto entre Édipo e Jocasta, mas que isso é fruto da nossa reflexão psicanalítica, quando o Édipo Rei é a história de um regicídio e da tentativa de restaurar a ordem monárquica na cidade. Da mesma forma, nós lemos Romeu e Julieta como uma peça de amor e, aplicando a teoria de Foucault sobre Édipo Rei, poderíamos pensar que é uma peça contra o amor impulsivo, contra a desobediência à tradição, contra a agitação das ruas, a favor desta ordem que desde Henrique VII, do seu filho Henrique VIII, dos seus 3 filhos seguintes, Eduardo VI, Mary I e Elizabeth I, restauraram, especialmente sob Elizabeth, entre 1558 e 1603, a unidade, a paz e a prosperidade na Inglaterra. Essa Inglaterra jovem, potência secundária, que ao final do período elisabetano começa a alçar voos para uma potência mundial, este é o pano de fundo para que Shakespeare produza suas peças, seus sonetos, seus poemas épicos e possa morrer tranquilamente na mesma Stratford, onde ele estaria enterrado até hoje, dizem, segundo uma velha lenda, agarrado a uma última peça no túmulo, túmulo que nós nunca abrimos, porque é uma maldição nele, que quem mexer naquele túmulo será amaldiçoado. Em todo caso, essas personagens, como T.S. Eliot disse, que no Ocidente há 2 nomes, Dante e Shakespeare, e não há um terceiro, eu não corrigiria, mas expandiria T.S. Eliot
eu diria que no Ocidente há 3 nomes: Cervantes, Dante e William Shakespeare. Sobre este tripé nasceu a ideia da modernidade, em temas tão extraordinariamente opostos. Uma viagem imaginária ao céu, inferno e purgatório. Uma aventura de um cavaleiro ensandecido pelo excesso de leituras, ou em dezenas de peças em vários lugares, nós encontramos a possibilidade de redefinir a liberdade humana, nossa noção de indivíduo e de felicidade, qual é o nosso conceito de amor, por que é que nós acreditamos ou não no Estado, como as hierarquias sociais se definem e como nós podemos ser enorme e incrivelmente livres a partir desse gênio criador que é William Shakespeare. Por isso, ler Shakespeare não é apenas entender a cultura do século XVI para o XVII. Ler Shakespeare é entender como se inventou no Ocidente uma noção de liberdade, de indivíduo e de senso crítico que nós nunca mais conseguimos superar. O que pode ser dito além disso? Tudo que veio depois na literatura, pró e contra Shakespeare, pró e contra Dante, pró e contra Cervantes. E o que fica depois disso? Talvez a última frase do príncipe Hamlet, né? O resto é silêncio, porque nada mais pode ser acrescentado a não ser este longo comentário, esta profunda hermenêutica que o Ocidente fez do bardo, que fez do espanhol e fez do italiano. Muito obrigado.